Bom, eu estava falando, assim, eu acho que eu noto, né, que as pessoas de idade elas vão tendo esse desprendimento da vida, né? Assim, é como se inconscientemente o espírito sabe que está chegando a sua hora e assim eles até pedem às vezes para partir, Sim, é como se fosse um cansaço, e assim a sensação de missão cumprida, o que a gente não vê com os jovens. Você falou se é alguém que tem medo da morte, né? Eu, por exemplo, particularmente, eu não tenho medo, mas receio por deixar os meus filhos. Assim, sinto que não cumpriu a minha missão ainda. Ainda sim, sou nova, né? sim. Para partir, como se eu fosse, assim, ainda fosse completa, né? Então, assim, eu acho que o tempo, né, nos dá essa sabedoria de, assim, de olhar para trás e ver tudo que nós fizemos de bom e errado, e a gente já está cansado de viver aqui e a gente pede às vezes, Deus pede para ir embora, né? Não é todo mundo, mas assim a gente observa isso muito nos idosos e você então melhor que ninguém, como você trabalhou, né, naquele com os Isso, idosos, você certamente você sentia isso, né? sim, sim. Luzia participou de alguns eventos lá, né, Luzia, no hospital, né? Aham. Sim, é isso, Luzia. Luzia ia lá, gente. Luzia participou lá de alguns eventos que a gente fazia, aniversariante do mês, né? É. Luzia ajudava, levava refrigerante, salgadinho. Aham. É. Foi uma época muito, muito rica da minha vida quando eu trabalhei naquela clínica, né? Então, eu convocava meus alunos de yoga para ajudar a fazer a festa do aniversariante do mês, Natal, Dia das Mães. Então, Luzia estava sempre lá me ajudando lá, mandando refrigerante, salgadinho. Foi uma época muito boa É. ali, né? Então, Luzia, eu acho que isso que você traz aí é extremamente importante, por quê? Porque, assim, eu me lembro, né, da experiência com a Amanda, né, que a Amanda nasceu prematura, e a Amanda ficou 4 meses internada, né, na UTI, enfim, todo aquele processo. E quando eu entrava naquela UTI de criança, era muito, era muito claro a vontade de querer viver, sabe? A ânsia da vida. Então, é, é, ali eu vi o milagre acontecer, não um milagre totalmente dito, né? Assim, uma coisa sobrenatural, não, porque a consciência daquele espírito que estava ali, ele quer viver essa experiência. Então, parece que ele faz de tudo para se autocurar. Tá? Isso é uma das coisas que eu percebi muito hoje com a experiência, né? De ter pego pessoas, né? Vamos dizer assim, criança, né? Os 4 meses que eu passei ali, e depois a Amanda, até os 7 anos da Amanda, a Amanda deu muito trabalho. Isso hoje para mim fica muito claro. E eu me lembro da minha experiência quando eu trabalhava com os idosos. Uma das coisas que ele sempre falava, não, já vivi muito, o que eu tinha que fazer eu já fiz, sabe? Eu me lembro de uma lá que ela tinha 90 e poucos anos e ela costurava nessa clínica, né? O filho dela levou a máquina de costurar, então ela acabava costurando para todo mundo lá, porque ela tinha que ocupar o tempo dela. Não tinha nada, né? Assim, não tinha patologia nenhuma. Mas o filho achou melhor que ela ficasse ali na clínica, qualquer coisa, estava ali, aquela coisa toda, totalmente lúcida, né? E tanto que ela me ajudava mais nas terapias do que participar das terapias. E aí o filho levou a máquina de costurar, aquela coisa, 90 e poucos anos. E eu me lembro muito dessa fala dela, né? Quando a gente conversava assim, filho, cara, 90 e poucos anos, eu tô, assim, não tem mais nada para fazer, aquela coisa toda. Isso é muito comum. Tem uma outra que ela é avó de um amigo meu, 97 anos, né? Ela me chama até de meu neto quando eu vou lá, né? Que é a avó do Melk que canta na banda, né? Então, esses dias eu liguei para a casa dele, quem atendeu o telefone? Foi ela. Aí, quando eu falei assim, vovó, meu neto, é você, que saudade, Cezinha. Quer dizer, pela minha voz, uma pessoa com 97 anos, com uma lucidez, né?
E às vezes, quando eu tenho, né, quando eu estava podendo ir lá visitar ela, ela chegava assim para mim e falava assim: Ah, meu neto, eu acho que eu estou ficando velha. Eu falei, que isso, pô? As minhas pernas, estou ficando cansada, aquela coisa toda. Brincando, né? 97 anos. Essa é uma pessoa que eu sei que um dia, né, o médico vai me ligar e dizer, pô, Cezinha, vovó fez a passagem. Para mim vai fazer dormindo, né? Porque assim, 90 e poucos anos, uma lucidez, né? Mas não estou dizendo que ela fica chamando, que ela fica esperando, mas é isso que você falou, né? Eu acho que a idade ela vai te trazendo isso, né? Eu tive essa referência quando eu fiz 50 anos, né? Eu falei assim, acho que uma das coisas que ficou muito clara para mim foi assim, bem, se eu tiver mais 40 anos de vida, vamos dizer que eu vou até os 90, eu pensei o seguinte, cara, não posso errar mais e não vou perder tempo mais com bobagem. Eu me lembro muito dessa fala quando eu fiz 50 anos de idade, porque se você para e vai fazer uma reflexão, né? Não dá mais para perder tempo, tá? E, enfim, é isso. Você tem essa consciência, tá? Eu acho que uma outra coisa, dentro da minha experiência, que pesa muito, quando você está vivenciando o seu Dharma, quando você está vivenciando a sua missão, eu acho que não passa muito pela sua cabeça essa questão do tempo. Ah, não, não. Eu acho o que a gente quer, pelo menos o que eu quero, é assim, eu posso esticar um pouco mais para cumprir com a minha missão, né? Uma outra fala que eu tive uma vez de um dos meus guias espirituais, que é um índio, ele dizendo assim, filho, existem seres, né, que realizam um trabalho tão grande para a luz que esses seres são conservados o máximo que ele puder, né? Porque assim, esses vão fazer falta, essas referências vão fazer falta. E eu acho que vocês devem ter, os mais antigos que estão aqui, devem saber do que eu estou falando, né? Quantos segmentos que o mestre estava ali, e, sabe, era um segmento muito legal, depois que aquela pessoa faz a passagem e que outros assumem, não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque a referência dele, a forma como ele colocava era única. E quando ele não pode mais estar aqui nessa dimensão, muita coisa morre junto com ele. Porque ninguém vai conseguir fazer o que ele faz. Eu acho que nesse sentido, né, a gente consegue ter essa referência de né, o quanto mais eu puder estar aproveitando o meu tempo aqui para realizar meu Dharma, isso é legal. Mas eu também tenho essa experiência que esse grupo de seres, eles ficam muito mais tempo. Pelo menos é um pouco da minha experiência, tá? Que eu, vamos dizer assim, é o que eu consigo compreender. Tá bom? Você pode tirar, por exemplo, Divaldo Franco, entendeu? Sim, É boa. um senhor de luz que está aí já há tantos anos, lúcido, que vale a pena ficar por mais tempo ainda. Ele sabe do tempo dele, mas enquanto ele puder emanar luz para a humanidade, ele vai ficando, entendeu? Ele como outros aí. Sim. Né? Porque, assim, eu acho que a não presença dele fisicamente nessa dimensão é uma perda muito grande, porque ele é uma referência. Entendeu? Que a gente sabe que, assim, a alma continua com o seu projeto, com a sua jornada. Mas ele é uma referência. E ele deve estar o quê? Com 80 e poucos anos. Né? 90, já fez 90. Já fez 90 anos. Né? E você olha para aquele ser, é como se alguém estivesse conservando ele. E eu acredito nisso. Tá? É impressionante, o César, a lucidez do cara. Sim, sim. Ele conta casos que você fica assim, não é possível. Tem que ter um mentor espiritual. Ele tem os mentores, lógico. Sim. Mas é um negócio mágico, é um negócio único, né? Sim. É por aí mesmo, Miguel. Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que dependendo do momento, dependendo da história de cada ser, a gente vai ver essa relação da morte uma coisa assim, com referências muito diferentes para cada um. Isso aí. Eu tenho
assim, é um tio, né? Eu acho que eu já contei aqui essa história, não sei, mas eu vou me ver aqui agora de compartilhar com vocês, né? Esse é um tio que ele já está aos 5, 6 anos, que, né, está com 70 e poucos anos, e começou com todo um processo de doença, né? Câncer de próstata, câncer não sei aonde, aquela coisa toda, enfim. Está lá, né? Já está na cadeira de roda. É todo um processo que tu olha assim, tu vê um certo sofrimento, né? É. E como eu já falei aqui em outras salas, eu acredito muito nesse processo da purificação, tá? Por isso que eu tenho o xamanismo, né, assim, como uma referência de uma filosofia de caminho que eu gosto muito, né? A gente, teoricamente, né, desde o ano passado, que a gente está meio que não podendo fazer os nossos ritos de passagem, nossas purificações, junto com a passagem da natureza. Mas isso é uma coisa temporária. Daqui a pouco a gente, né, a gente volta a esse sincronismo. Então, esse processo de vir para uma jornada de purificação, que a tenda do sol é isso, tá? Eu falando, porque assim, né, eu sou o facilitador dessa jornada, tá? Ela não pega só um processo orgânico, ela pega todas as camadas, né, do mental, do emocional, do físico e do espiritual. Ela atua ali. Muitas das vezes a pessoa fisicamente, não, cara, pô, bem, eu estou firme, aquela coisa toda, mas o processo está em outro campo que ele é muito mais sutil, né? E como a mente lógica, ela não tem muito essa facilidade de fazer, de ter as percepções da sutileza, a não ser um ser que já tem uma prática de silêncio, que já está há muitos anos nesse caminho, consegue perceber em que camada, né, a jornada atuou. Mas quem ainda não tem, parece que assim, não percebeu muita coisa. Mas a maioria das pessoas que vem, quando passa as semanas, ela consegue perceber que alguma coisa mudou nela. Ou seja, esse meu tio nunca foi uma pessoa que buscou esse processo. Tá? Então, eu tenho as doenças como um processo de purificação. Né? E eu conheço o histórico dele. Então, ele foi uma pessoa assim, muito do mundo, né? Aquela pessoa muito comum do mundo, de dinheiro, de farra, de mulheres, de famílias fora do casamento, enfim. Tá? Eu vejo isso agora como um processo de purificação. Tá? E minha tia, outro dia, me mandou até uma mensagem, né, que ele foi fazer lá, fazer uns exames, enfim, fazer lá algo no hospital. E a minha tia pegou ele sem a máscara dentro da enfermaria ali, e aquela coisa toda, né? A enfermeira chamou a atenção dele, aquela coisa toda. E quando eles estavam vindo embora, né, minha tia com ele no carro, falou assim, pô, mas por que tu fez aquilo, cara? Você fica sem máscara, olha o teu estado, não sei o quê. E ela falou para ele, falou assim, cara, eu queria muito pegar logo essa doença aí, porque assim, porra, eu sou paciente de risco, eu não aguento mais ficar nesse sofrimento, aquela coisa toda. Ou seja, ele tirou a máscara para ver se pegava, né, essa Covid, porque assim, pô, o cara do jeito que ele está mais para lá do que para cá. Cara, aquilo ali ia vir na visão dele. Olha, você vê o que é o momento das pessoas. Na visão dele, cara, aquilo ali para ele era a liberdade dele. Para encerrar um sofrimento. Mas nada, ele não pegou, não teve. Aí no dia que a minha tia me mandou esse áudio, aquela coisa toda, aí no dia seguinte eu meditando, eu mentalizei minha tia, mentalizei ele. Quando eu estava mentalizando ele, me veio assim no meu ouvido, filho, ninguém vai antes da hora. Nossa, então assim, para mim fechou, ninguém vai antes da hora. O que ele tem que passar aqui, ele vai passar aqui. Então eu começo a entender que outros desses que foram, gente, há um propósito ali. Sabe que a gente não tem como. Acho que foi Rosalita aqui com a gente, tá? Rosali, ela me contou a história acho que é de um pastor, eu não me lembro, se ela puder contar aí, porque ela conhece mais detalhes, né? E, assim, ele ficou em coma 14, 15 dias, alguma coisa assim, e quando veio só para se despedir da família, e se despediu e depois foi, né? E aí ela falando sobre isso, né, que deu até um depoimento, né, falando, né, o momento que ele teve lá, aquela coisa toda. Enfim, eu não conheço bem os detalhes. Mas o que eu falei para a Rosalie foi o seguinte, Rosalie,
Aí o cara tem um histórico muito bom, ajuda, acho que era um médico, um negócio assim, médico, pastor, não me lembro, mas ele depois me corrige. E ajudava muita gente, aquela coisa toda, e para lá, falei assim, mas ali, já parou para pensar, enquanto ele estava de coma lá, né? Ele teve um contato lá com os mentores dele, falou assim, olha, você já realizou um grande trabalho, aquela coisa toda, quer começar uma nova etapa? Tá? Você quer começar uma nova etapa? Então você volta, se despede da tua família e vamos começar uma nova etapa. E se essa pessoa teve esse diálogo, não, pô, cara, não, aqui eu já fiz, já realizei, se é esse tipo de ser, eu vou, não vou, então, legal. Eu não descarto um diálogo como esse. Né? Como tem aqueles que vão, tem lá um contato com os médicos, olha, tá vendo a tua história? Você tem uma oportunidade. E quando esse ser volta, cara, ele volta totalmente diferente, fazendo um trabalho muito lindo que antes ele não fazia, porque ele teve essa oportunidade. Então, assim, eu não descarto isso, tá? Mas, como eu falei, a nossa mente lógica ela é muito pequena para trazer tanta resposta nesse nível. Mas eu não descartaria isso, né? Eu ouvi muito de pessoas dizer, pô, uma fulana, uma pessoa tão boa, fazia o bem para todo mundo. Gente, ele tem uma agenda cósmica. Já parou, olha, daqui a 3 anos você vai fazer a passagem que está aqui escrito. Já quer, tipo assim, sabe, já que tu está aqui, já quer adiantar esse processo? Para mim, isso faz sentido. Como para outras pessoas, né, que teve... pegar aqui o Miguel, que é uma pessoa que, né, ficou 10 dias lá internado, aquela coisa toda, eu tenho certeza que em algum momento Miguel deve ter refletido muito, cara, o porquê que eu estou aqui? E aí só ele vai poder fazer. Eu acho que também acontece isso, né? Ok, eu olhei aqui, eu vou mudar minhas atitudes em algumas coisas quando eu voltar. Gratidão pela experiência. Pode ser, não que tenha sido isso, mas assim, porque eu acho que quando alguma coisa acontece comigo, né, de me parar, de dar aquela parada, eu sou de fazer reflexão. Espera aí, o que tudo isso está querendo me mostrar? Eu já tenho essa percepção. E é o momento perfeito, é profundo esse. Pronto. É você com você mesmo, entendeu? Sim. Não tem interferência, ali você vai fundo. Sim. É um aprendizado único. Pronto. Né? E que o tempo vai te dizer o porquê dessa tua experiência lá. Agora isso não vai definir nada. O mais importante, você está aqui, vai se recuperar, porque a parte orgânica acaba realmente sentindo um pouco, né? Você se recupera assim, na boa. Né? Deve ter uns 15 ou 20 dias, acho que foi quase no mesmo período que o Miguel ficou assim. Eu tive uma noite de febre. Né? Foi assim que eu voltei do Rio, do dia 15, que eu estive lá no Rio. Eu tive. Né? Foi uma febre de 30 e pouco, aquela coisa toda. Tomei um antifebril, mas só tive aquela noite. Né? O dia seguinte, senti uma sensação como se eu fosse querer ficar resfriado, foi isso que me deu. E depois eu perdi um pouco a coisa do paladar, o olfato ficou assim meio que 50%. Mas, sim, eu sempre me cuidei. Né? Eu sempre cuidei da minha saúde, eu tomo minhas garrafadas, aquela coisa toda, e depois o que eu tinha sentido era um certo cansaço, né? Assim, algumas coisas que eu fazia, eu percebi que a minha energia ficava muito baixa, e aí eu já fazia meus trabalhos, me recuperava. Eu me lembro que teve um dia que eu vim aqui no Rio, foi sábado, na quinta-feira eu vim aqui no Rio, e quando eu vim aqui no Rio, só compartilhando com vocês uma experiência minha, eu acordei naquele dia e falei assim, vai no Rio fazer um banho de erva para dar uma limpada. Aí, quando eu estava aqui descendo, eu vim aqui onde é a tenda, onde a gente faz a jornada, aquela coisa toda. Quando eu cheguei ali, eu me senti muito mal. Foi um sentir mal que eu senti no dia, na véspera que eu tive essa febre. Né? Uma coisa assim muito estranha, como se algo roubou minha energia. Eu tive a mesma sensação. Parece que a minha energia foi embora. Aí, essa árvore que tem aqui perto da tenda, que ela fica ali enorme, cara, quando eu tive isso, eu abracei a árvore e falei assim, minha irmã, segura tudo isso que eu estou sentindo aqui agora. Eu passei para a árvore. Depois que eu passei para ela, eu comecei a me sentir melhor. Falei assim, encaminha essa energia, que eu não sei que energia é essa.
A mesma coisa que eu tive na véspera, quando eu tive a febre, eu senti na hora. Do nada, eu estava no local, de repente, minha energia foi embora, parecia que eu ia desmaiar, uma coisa assim. E aí eu respirei, chamei meus guardiões, me aprumei, fiz um lanche para me dar uma recuperada. Aí à noite eu tive a febre. Então parece que foi alguma coisa que chegou ali, enfim. Eu tive a mesma sensação aqui perto da árvore. Entreguei para ela, que isso é um trabalho xamânico que eu aprendi, para que ela encaminhasse aquela energia. Fui para o Rio, fiz meu banho, isso aqui. Foi a única coisa de diferente. Depois, sim, tem a recuperação da parte orgânica, que o corpo físico, como eu sempre falei, ele é o mais frágil deles todos. Tá? É o mais frágil. Qualquer coisa, mas pô, já voltei para a academia, já estou caminhando desde a semana passada. Eu só tive aquele dia. Mas por quê que foi só isso? Eu fiz os exames, mas ainda não saiu o resultado. Eu fui fazer só para... Né, que a Alessandra também teve febre, e a Amanda também teve muito... A Amanda foi de 37,5, mas só foi também um dia. Né? Mas aqui em casa, a gente tem essa coisa de cuidar da saúde. Eu estou sempre cuidando dos guardiões e da proteção da casa. Enfim, não sei se foi, se não foi, mas se foi, encontrou uma estrutura muito bem estruturada. E foi uma coisa muito branda. Se foi, eu só vou saber quando vier o resultado. Mas o mais importante é assim, que todo mundo ficou bem, aquela coisa toda. Então tem isso também. Tá? Não sei se foi, se não foi. Os sintomas é tudo parecido. Mas o meu foi muito brando. Foi uma coisa assim, de uma referência. Ok, organicamente, tá? O corpo sentiu um pouco aquela coisa toda. Mas a experiência para cada um é muito diferente. Aqui em Vassouras, um rapaz de 42 anos, professor de judô, jiu-jitsu, o cara atleta, passou mal 4, 5 dias, 10 dias, foi e não voltou. Pensou assim, cara, como é que pode? O cara é um atleta, o cara, sabe, sentiu mal, entubou e não voltou mais. Aí tinha até um rapaz conversando comigo, né? Eu falei assim, cara, a gente não sabe da agenda espiritual, kármica dessa pessoa. Entendeu? E se ali, na hora ali, não, cara, ó, tem uma oportunidade aí de fazer um novo trabalho, quer começar de novo? Sabe assim, cara, topo, cara, é legal. Porque eu acho que quando você está fora dessa estrutura que a gente se encontra aqui, tu tem uma consciência muito mais ampla. Aqui a gente fica limitado, né? Tipo assim, nossa, o que eu vim fazer nessa existência? Qual é a minha missão? Será que quando você está lá, fala assim, caramba, não estou fazendo o que eu cumpri? Cara, pô, se eu voltar, eu vou continuar nessa mesma história, sei lá ou não. Então, deixa eu... Né? Enfim, gente, eu estou aqui, assim, filosofando. Isso é filosofia. Né? Não estou dizendo que tem nada que é isso, que é aquilo. São filosofias de um pouco das minhas experiências que eu já vivi. Então, por isso que é uma troca, né? Mas, assim, que vocês coloquem também a visão de vocês. Eu acho que esse grupo de estudo é para isso. Eu estou trazendo um pouco das minhas experiências, mas, sabe, que vocês coloquem, né? Assim, então, está aberto aí para vocês colocarem também um pouco da visão de vocês, enfim. É isso. Passei o bastão. Quem quiser segurar aí. Fiquem à vontade. Alguém quer contribuir aí? Quer trazer alguma coisa para nós? Meninos e meninas, vamos? Miguel não está podendo falar muito, então a gente não vai pedir muito, mas nós temos... não vamos cansar o Miguel, não. Já é um prazer ter ele aí. Você me ouve? Oi, Marta. Sim, Marta. Tá me ouvindo? Boa noite, irmã. Boa noite. É porque eu não estou no meu celular, estou no laptop do meu filho. Mas está dando para ouvir. Está ótimo, está ótimo. Miguel, não sabia que você tinha passado por esse processo. É um processo, né? Vai passar. É, isso aí. Dizer isso, César, que você falou, reafirmar, né? Esse é o momento do nosso eu, da gente encontrar o nosso eu, da gente conversar com a gente mesmo, né?
e se reconhecer. É uma oportunidade que na correria do dia a dia ninguém tem. Então, foi uma oportunidade que nos foi dada. Eu acho que a gente tem que agradecer. Eu agradeço todos os dias, porque todo dia a gente descobre uma coisa nova na gente mesmo, né? E nas pessoas também em volta, coisas boas, né? No meio dessa catástrofe aí, a gente está vendo muita coisa boa. Eu vejo, entendeu? E isso eu fico até, eu estou falando, eu fico arrepiada de, sabe, de sentir isso. É um sentimento que quem está sentindo é inigualável, é impressionante, é muito bom, uma oportunidade única. Eu acho, irmã, que assim, dependendo do momento e da história de vida de cada um, a gente tem reflexões um pouco diferentes, né? Então, eu acho que nesse momento todas as reflexões elas são verdadeiras baseadas naquilo que a gente tem naquele momento, né? A gente vive um momento de uma incerteza. O que nós temos certeza? De nada, né? Imagine assim, acho que desde o ano passado, né? De setembro até dezembro, eu consegui ter uma certeza das minhas agendas de trabalho, né? De janeiro para cá, eu acho que eu só consegui fazer janeiro, fiz alguma coisa, fevereiro, acho que eu fiz, e agora em março, né, consegui fazer uma roda no Rio de Janeiro. Enfim, o meu retiro aqui, eu já estou tendo que jogar ele para maio, porque as restrições aqui na cidade continuam, tudo fechado, não pode ter evento de nada. Não. Eu transferi já para maio. Ou seja, você imagine você você vivenciar um momento que você não tem certeza das suas coisas. Tá? Você tem que ter uma estrutura mental e emocional e ter uma preparação para vivenciar isso. Então, às vezes, a minha filha fala assim, pai, quando é que vai ter o evento? Eu estou com saudade das pessoas. Assim, filha, vamos viver um dia de cada vez, porque agora não dá para a gente fazer uma agenda. Então, isso é um exercício, você não sabe o dia de amanhã. Diferente, né, de 2019, que a gente tinha uma agenda programada e batia tudo certinho. Então, a gente está vivendo uma coisa chamada de impermanência. Não tem nada permanente. O que está certo? Não tem. Por enquanto, não. Claro que junta todo um processo do país que a gente se encontra, não quero entrar nesse mérito, um processo de política, né? As pessoas se aproveitam para... Enfim, eu não quero entrar nesse mérito, que também acaba complicando um pouco mais. Mas eu estou falando de um processo pessoal. Então, esse momento de você olhar para você, identificar as suas fraquezas, é um grande momento da gente crescer. Tá? Ou seja, a minha felicidade de vida está baseada em quê? No meu eu interior ou no meu mundo aqui fora? Quem já tem essa vida interior, que é, né, essa vida de estar meditando, que tudo que você constrói é baseado nas orientações do seu mundo interno, vamos dizer assim, que eu acho que, teoricamente, está conseguindo passar por esse momento. Né? Está se recriando, está se refazendo, está conseguindo superar. Por quê? Eu gosto muito de lembrar de uma frase que eu nem sei de quem é. Né? Nada é para sempre e tudo isso também vai passar. Eu acho que Chico que falava isso, né? Isso eu acho que é alguma coisa do pessoal do Kardec. Né? Chico. Chico, né? Então, assim, né? Tudo passará. Então, o que nós temos que fazer agora é aguardar. Né? Mas aguardar com discernimento, né? Enfim, claro, dependendo do momento de vida de cada um. Né? Então, assim, eu acredito que a maioria que estão aqui, vamos dizer assim, está tendo estrutura para passar sobre isso. Mas eu acho que 60% acho que da população, vamos dizer assim, a nível de Brasil, não tem a estrutura que nós temos para passar sobre isso. Então, a visão deles é de dor, de sofrimento,
mas é o mérito de cada um, é o karma de cada um, é a história de cada um. Tá? Então, eu acho que, de alguma maneira, a gente se preparou para esse momento, mesmo não sabendo que a gente iria viver tudo isso. Né? Eu me lembro de uma conversa com um dos meus mentores espirituais, né? Que ele me disse assim: você vai vivenciar muita coisa nessa tua encarnação. Você vai ver muita coisa nessa tua encarnação. Então, assim, claro que conscientemente eu não teria noção do que a gente está vivendo. Mas, de alguma forma, né, vamos dizer assim, eu me preparei para isso. Né? Há 4, 5 anos atrás, a minha saída do Rio de Janeiro, de vir para cá, de estar estruturando outros setores da minha vida, porque assim me vinha, né? Fortalece isso, entende sobre isso, mesmo que naquele momento parece que não fazia sentido. Hoje eu estou vendo o porquê. Por isso que eu tenho muito essa linguagem comigo de não definir nada agora. Deixa a vida, deixa o tempo me mostrar o porquê que eu fui estudar sobre aquilo, por que eu tive que entender sobre aquilo ali. Agora está fazendo sentido muita coisa. Tá? Então, meus irmãos, esse período que a gente está vivenciando agora encaixa muito com essa questão das mortes. Quanta coisa nós estamos morrendo e quanta coisa nós estamos descobrindo. Então, é muito amplo, né, essa visão, né, da questão, quando a gente coloca a morte como um processo de crescimento, de transformação, mas não podemos descartar o momento de cada um, né, de cada família, de cada pessoa que está vivenciando aquilo ali. São momentos diferentes que, para alguns, é uma liberdade, para outros, eles entendem como uma punição. Então, acho que é muito o momento de cada um. Mas a ideia que eu quero deixar aqui para vocês é que esse processo da morte, a gente vivencia isso, né, o tempo todo. Hoje, nós vamos dormir. Dentro do xamanismo, quando você vai dormir, você morre para renascer amanhã. Com certeza, amanhã, quando eu acordar, já tem alguma coisa em mim diferente. Algum processo já morreu. Seja ele mental, seja ele emocional, seja ele espiritual. Organicamente, a parte orgânica está morrendo. Né? Amanhã eu vou estar um pouquinho mais velho do que eu estou hoje. Como todo mundo que está aqui. Isso é um processo de morte. E a gente leva isso de uma forma muito natural. Né? Mentalmente, alguma coisa que eu ouvi hoje aqui de vocês já mudou uma percepção minha em relação à vida. Emocionalmente, alguma coisa já mudou baseado numa história que eu ouvi hoje. Esses são os processos de morte e renascimento. Então, a gente vive isso. Tá? Então, vai desde esse processo de autotransformação, às vezes, numa grande mudança nas vidas das pessoas. Né? Então, eu vejo, de uma forma geral, tá? Como um processo de transformação, né? De sair de um plano para o outro. Esse plano ele pode tanto ser uma visão minha mental, como ele pode ser uma visão minha emocional. Organicamente, muita coisa que a gente tem que fazer é se cuidar, né? Para não sentir tanto o impacto, né? Do tempo que atinge muito a parte orgânica. Você tentar, né, ter uma qualidade de vida para o efeito não ser tão devastador. Eu acho que é isso. Eu já cansei de trazer essa referência aqui. O único que está morrendo, na realidade, é a minha parte orgânica. As células, né? Muita substância já não está sendo mais produzida porque vai morrendo com o tempo, e eu tenho que repor isso, sabe? Com um suplemento, com alguma coisa, eu tenho que repor isso para o efeito não ser tão devastador. Agora, a minha mente, os meus sentimentos, a minha alma, é em processo de transformação, de evolução. Né? É só essa carcaça aqui, essa cápsula, que tem esse processo. Mas você tem que ter muita bagagem, você tem que ter muita lucidez para entender esse processo. Né? Então, assim, muitas pessoas próximas de mim, conhecidas minhas, fizeram a passagem. Pessoas conhecidas, sabe?
de eu ter, assim, não de uma intimidade, mas de ter um contato, assim, pô, sabe fulano? Caramba! Né? Era a pessoa que era minha vizinha quando eu morava no Rio, poxa, internou, enfim. O vizinho lá da casa do meu sogro, né? Eu tive com ele quando eu tive no Rio, agora em março. Eu brinquei com ele, quando eu vi na próxima vez aqui, eu vou te trazer umas bananas de lá orgânica. Ele, pô, tá mesmo que eu adoro essas bananas, aqui a gente não consegue encontrar. Eu tive esse bate-papo com esse senhor, seu Luiz, né? Há 15 dias atrás, ele era diabetes, teve pneumonia, ficou 10, 15 dias, fez a passagem. O meu último contato com ele foi quando eu fui no meu sogro, porque ele é vizinho do meu sogro, né? E a gente, do seu Luiz, a gente não brincou, não, eu trouxe levei umas bananas para ele, umas mangas, ele adorou, assim, gente fina, um cara bacana, foi. Né? Então, quando o seu Nelson me ligou, que é o meu sogro, ele, pô, Sérgio, o Luiz, ele foi internado com Covid, a esposa dele está aqui mal, aquela coisa toda, e, caramba, uma pessoa muito próxima, assim, né? Da gente sentar e conversar, trocar umas ideias, assim, e da minha idade, né? 50 e poucos anos. Então, assim, ali foi uma dor para todo mundo. Respira, né? Dá tempo ao tempo, que, sabe assim, a vida vai continuar e agora ele está num outro plano, num outro processo. É isso, né? Por isso que eu falo que emocionalmente é a natureza que a gente mais tem que se estruturar, porque a gente não sabe lidar com a perda, né? A gente não sabe lidar com as grandes mudanças. As pequenas a gente até leva, mas as grandes mudanças que vai impactar, às vezes, a nossa vida, a gente não tem essa estrutura. Nesse sentido, nós estamos ainda uma criança, um bebê ainda aprendendo, sabe, a lidar com o não, né? com aquela perda, agora isso não vai mais fazer parte da minha caminhada. A natureza emocional tem que ser muito mais estruturada, né? Para momentos como esse. Karina, eu sei que você é enfermeira, que você trabalha no hospital, eu queria ouvir um pouco você, Karina. Qual é a sua visão disso tudo? Coloca aí para gente. Oi, César, boa Boa noite a todos. Boa noite. Então, o Covid, ele tá pegando real mesmo. Eu trabalho no hospital de emergência em Resende, e o hospital lá vai virar tudo Covid, de tanta gente que tá... Dessa vez está muito complicado, Tá, né? tá, e tá novo, criança, tá pegando criança lá internada com Covid. Então, assim, tem 30 leitos de enfermaria e 20 de CTI lotados, assim. Vai virar tudo Covid. Realmente, eu tive também em janeiro, fiquei com falta de ar também, não esperava, porque eu sempre procurei manter minha vibração alta, minha energia alta, eu falava, não, eu não vou pegar. E acabei pegando. Foi uma surpresa para mim. Complicado. Assim, como eu tive também essa experiência só de ter a febre, e eu só fiquei assim, foi a febre, fiquei um pouquinho cansado, assim, eu senti que algumas coisas davam um certo cansaço, mas o que me veio, assim, na minha meditação, assim, filho, você está inserido no mundo, filho. Pois é. Organicamente, não tem como, né? Assim, você não teve todas as doenças que todo mundo teve, de criança, aquela coisa toda, não foi vacinado? Só que assim, né? Não tem sequela. É uma coisa natural, né? O teu foi muito brando, até porque você tem uma certa estrutura, você se cuida. Cara, foi o que me veio. Isso faz parte do processo orgânico. Tá? Então, assim, isso aí. Agora, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, a vibração estava lá em cima. Foi o que ajudou rapidamente a fortalecer o orgânico. Então, minhas palavras para você também, né? Eu não sabia diferenciar, eu achava que, eu era muito imprudente até, eu achava que a minha mente no alto, eu vibrando no alto, eu podia fazer qualquer coisa, né? Super mulher, era até abusada, e Covid me deu uma brecada e falou, você também é matéria, você não é só espírito. Muito bom, é isso aí. Cuida da sua matéria também, e eu era muito imprudente. Tá morando agora em Resende, Karina? Não, moro em Volta Redonda, eu trabalho em Resende. Ah, tá. Então, gente, eu agora, nas últimas